Olá, pessoal. Começando mais um podcast aqui, Job da Hora. Hoje com o meu grandíssimo convidado ilustre, Giba, Gilberto Lopes Giba. E aí, meu velho? Tamo junto, finalmente, né? Finalmente juntos Finalmente. aqui. Parecia lenda, mas se tornou Parecia uma realidade. lenda. Depois de anos, a gente Verdade. conseguiu se encontrar. Verdade. Né? Giba, além de tudo aí do que a gente passou de questões sanitárias, né, de pandemia, Giba também estava morando fora daqui de São Paulo, né, eu diria, e então dificultou mais ainda o encontro, né, Giba? Verdade. Tava em Curitiba, fiquei 5 anos em Curitiba, voltei faz 40 dias, cara, que eu tô em São Paulo de novo. E aí, eu tinha te prometido, né? Eu falei, cara, não sei quando, não sei como, não sei o ano, mas eu vou lá. A gente vai se encontrar. Hoje é um marco, né? É um marco dessa história, né? Porque é porque muito tempo falando por vídeo, né? exatamente, muitos anos. Muito sensacional isso, né? A gente falando tanto sobre a parte difícil do online, mas tá aí uma parte maravilhosa do online, né? A gente poder falar mesmo à distância, independente de horário, de dia, de praça. Eu né? brinco sempre que não é mais preciso ir para estar, Ah, perfeito. né? Porque Perfeito. tem esse lado também, né? Tem essa coisa de que nem todo mundo pode ir, né? Você tem pessoas com questões de mobilidade, Perfeito. né? Tem pessoas com questões de orçamento, né? Não consegue ir para um outro estado. Pá. Então, acho que tem esse lado que eu acho que é bem incrível de conectar todo mundo, toca na tela e pumba, tá falando, né? Tem razão, viu? Bom, eu acho que, assim, eu ia entrar numa seara aqui, mas eu acho que é legal, e desde o começo, porque eu quero criar um ritmo na nossa conversa, você falando de digital e de online, dessa vida, mas eu acho que uma coisa interessante, pessoal, o Giba, para quem, né, eu tenho uma imagem aí de que eu faço muita coisa, que me enfim, tantas coisas, eu vou falar para vocês. Se tem alguém que dá 10 vezes mais aqui é o Giba, né? E acho que pra gente começar, Giba, eu gosto muito de começar assim, e você tem uma história incrível. E acho que você pode me dizer um pouquinho assim, como você começou, que eu acho que é interessante a gente entender um pouco. A sua história é sensacional e é prazeroso escutar, porque tem tanto caminho maravilhoso aí, tem tanta história boa aí dentro da sua jornada, Sim. né? O Giba é dentro do nosso universo, ele não é uma agência aqui do ABC, mas é de agência também, o Giba é do Live, o Giba é padrinho do comitê de Live Marketing, né? Já há uns anos, da hora. Com Da muita hora, honra. putz, muito legal. Mas é interessante a gente saber o que fez o Giba chegar até aqui, né? E me conta um pouco aí, Giba. Claro, eu vou contar, cara, desde o comecinho, mas eu vou contar de uma forma resumida, mas que dá pra abordar tudo. Os meus pais são nordestinos, então a minha mãe é baiana, o pai é lagoano, ambos já faleceram. Eles migraram para São Paulo na década de 60. Tá. E eu nasci em São Paulo na década de 70, nasci aqui. A minha família tem aquele histórico de analfabetismo, de subemprego. Sim, tá. Então, mãe empregada doméstica, avó empregada doméstica, pai zelador, porteiro, né? Enfim. E aí eu tava nesse trilho aí também, né? Caminhar para também ser a mesma coisa. A gente teve durante um tempo problema de violência doméstica em casa, bem grave. Aí a minha mãe acabou mudando de São Paulo para Porto Alegre. Ela conseguiu com uma amiga um quarto e papapá, quando eu tinha 5 anos de idade. Caramba, Éramos 3 irmãos. Exatamente. Eu era o caçula, tinha uma irmã do meio, um irmão mais velho. Aí foi minha mãe e os meus irmãos para Porto Alegre. A gente ficou lá bastante tempo. Por essas coisas loucas da vida, começou-se um outro relacionamento e a questão da violência voltou. Olha só. Né? Ela persistiu. Tinha bastante violência, era bastante complicado. Nessa confusão toda eu parei de estudar na 7ª série. Né? Não tinha... Escola era um inferno, a casa era um inferno, era muito complicado. Fui pra rua, me achava na rua e pá. E aí parei de estudar. Com 15 anos, eu tinha muita energia, hiperativo. Pá, minha mãe, preciso botar esse moleque em algum trilho, né? Não consigo controlar a energia do cara.
eu criava muito problema para ela e pá. E aí com 15 anos eu comecei a trabalhar no Banco Bradesco como office boy, na época chamava de contínuo o meu cargo. Lembro bem. Ele levava malote de uma agência para outra agência, né? E aí, cara, passou um mês, pá, trampei, um dia eu vou acessar minha conta para ver um saldo, tinha uma grana lá assim, uma grana considerável, eu era bem pobre. E aí eu chamei meu chefe e falei, cara, teve um crédito errado aqui, né? Dá uma olhada pra mim, pra vocês pegarem de volta, né? Daí o cara olhou, pá, começou todo mundo a rir, né? Falou, pô, Giba, é o seu salário. Muito bom. E aquilo, aquilo não foi... fazia ideia aqui. Não fazia, cara. Nunca tinha tido uma grana assim que, tipo, sua, sabe? Um dinheiro, Sim. não R$1, 50 centavos, né? Mas tem um dinheiro, Exatamente. Né? Imagina um salário de um motoboy, de um office boy, mas era muito dinheiro com 15 anos. E aí, cara, eu fui pra casa aquele dia a pé, caminhando, e eu pensei assim, eu falei, porra, os caras estão me pagando pra eu trabalhar, né? Tipo, o meu tempo vale dinheiro. Cara, e aí foi como uma picada, assim, mudou minha cabeça. Eu falei, pô, agora não vou mais apanhar, vou ter autonomia. Minha mãe não vai mais apanhar, porque agora eu posso comprar coisas, eu posso, tipo, alugar um AP, ter comida, roupa, né? Enfim. E aí isso acendeu um lance em mim de trampar, entendeu? Comecei a trampar muito. Fiquei no banco, acho que 3 anos. Depois eu fui para uma outra empresa. E aí eu comecei a enfrentar as consequências de eu não ter estudado. Tá. Então eu não conseguia mais trampo legal, porque tudo pedia 2º grau, faculdade. Tá. Nem tinha a opção, tipo, gente, 1º grau. Só tinha 2º grau para cima, e sabe? era ainda preencher ficha, se pá, né? Então eu não tinha condições de me aplicar para aquilo, sabe? Eu já estava excluído, né? Enfim. E aí, cara, chegou uma hora eu falei, pô, cara, não tá rolando em Porto Alegre, eu quero ir para São Paulo, cidade que eu nasci. E eu queria ser redator publicitário, esse era meu sonho. Olha só, cara, que Mas louco. é uma loucura, Demais. São as incongruências, né? Porque eu não terminei de estudar e queria trabalhar com escrita. Escrever. Exatamente. Que demais, cara. Mas enfim, juntei uma grana, R$400, peguei uma mochila, peguei um ônibus da aviação Itapemirim, de Porto Alegre para São Paulo, 24 horas no busão, vim para cá sem plano e pá. E queria, né, ser redator, levei currículos em agências. As coisas não deram certo, que tinha planejado para dar errado, deu errado, que tinha planejado para dar certo, deu ruim também. Fui parar em São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo, no subemprego, né? Catava coisa na rua, atendente de pizzaria, entregador de pizzaria, vendedor de convênio médico para profissional de sexo na rua, vendedor de caixão, coroa de flor, vendedor de seguro funeral. Vendia CD em estádio de futebol, tinha show. Verdade, lembro disso, vai ter um show do Citãozinho e Sororó no estádio tal. Aí passava lá o camelô, olha a água, olha a água. Outro cara, olha a cerveja. E passava gibinha. Olha o último CD do Chitãozinho e Chororó, né? Eu vendia isso pra galera, enfim. Então, por causa da questão do estudo, não rolava um trampo assim legal, CLT, numa empresa estruturada. Eu não conseguia entrar, eu também não corria atrás disso, não queria. Mas todos esses subempregos, esses trampos assim... Pô, cara, vender um caixão é um bagulho difícil pra caramba. Nossa, eu imagino. Né? Meu Deus. Convencer uma profissional de sexo a comprar um convênio médico, eu falava assim, pô, como é que você cuida da sua ferramenta de trabalho? Né? Esse era o apelo. Exatamente, Tá, tem que saúde trocar aí. o óleo, tá legal, né? Perfeito. Então... Isso aí me deu uma baita bagagem de atendimento ao consumidor, de excelência, como observar, como traçar um perfil. Perfeito. E aí eu comecei a trabalhar com vendas, como promotor de vendas, né? Eu demonstrava computadores nas lojas da Itautec, para IBM, enfim. Então você entrava numa loja da Itautec lá atrás, né? Quando tinha aí do Grupo Itaú as lojas de computador, e você ia comprar um computador de década de 90, né? A pessoa não sabia nada. Aí eu explicava, ó, esse aqui é o multimídia, esse aqui é o mouse, esse aqui faz isso, faz aquilo, é um Intel 486 e papapá. E eu falava bem, vendia horrores, né? E aí eu fiz uma Fenasoft que eu vendi, sei lá, 3.000 computadores numa semana, assim, pra galera. E comecei a crescer nessa área, né? Aí eu era promotor de vendas, virei supervisor, depois eu virei coordenador, depois eu virei gerente de projeto, depois gerente comercial, aí depois eu virei gerente de vendas. Fui escalando, até que em 2000 eu trabalhava para uma agência nessa área, assim, o dono da agência era argentino, e ele falou, Giba, você vai ser o diretor-geral aqui, pá. E eu na minha cabeça, pô, mas essa hora que esse cara descobrir que eu não tenho 1º grau, vai me mandar embora, né? Mas eu já tinha evoluído, já tinha aprendido muita coisa, né? Eu sou muito autodidata, sou muito curioso, enfim.
Quantos anos aí você já tinha de experiência aí, Giba? Eu tava nessa época com 32 anos. Então já tinha trabalhado dos 15, 17 anos já, Olha né? só, Já bastante. tinha uma bagagem, enfim. E quando o cara me deu essa oportunidade, assim, na minha cabeça foi, pô, o cara tá me dando um negócio que ninguém daria, né? Então, cara, eu trampava o dobro. Puta, cara, eu queria muito fazer o cara feliz, sabe? Que era a minha cara, na minha cabeça, assim, pô, preciso Era retribuir que você... essa chance que esse cara me Perfeito. deu, né? E aí a agência do cara cresceu horrores, assim, cara. Dobrava, triplicava de Nossa, tamanho que todo louco. ano. E aí, em determinado momento, mudou uma questão lá na minha remuneração e pá, eu tinha uma participação nos lucros. O cara falou, ó, você não vai ter mais, enfim. Eu falei, pô, mas não é legal, né? Ficava tipo com 1% do lucro do Tá, negócio, sabe? tá. E aí, traduzindo pra galera ter, assim, os números bem claros. Então, chegava o final do ano, eu entregava pro dono R$ 1 milhão em resultado e eu ficava com 10 mil. Né? Então Tá. era essa a relação. Esse Então, era o volume o cara de... ficava com 990 mil e eu ficava com 10 mil. Né? E era isso, enfim, para mim era bastante dinheiro, enfim, mas comparado com aquilo não era, né? É. E aí isso começou a incomodar e pá, o cara falou, não vai ter mais esse 1%. Eu falei, não, aí é sacanagem, né? Pô, já nem é muita coisa, fica com 99%, eu fico com 1%. E aí eu saí da empresa E e o espírito montei... empreendedor Exatamente. pegando fogo sempre. Minha esposa, eu falei pra ela, vou arranjar outro emprego. Ah, Daí você ela já era casado e tudo mais. já era casado. E vou arranjar outro emprego, Lu. Daí ela falou, pô, de novo, você vai trabalhar 14 horas, por que você não monta a sua? Eu falei, eu sou pobre, não tenho onde cair morto, como que eu vou montar uma empresa? Daí ela falou, mas você sabe fazer tudo. Eu falei, eu sei, mas eu não tenho dinheiro. Ela falou, e se eu te arranjar o dinheiro? Eu falei, tá louca, você também não tem? Ela falou, mas a minha tia tem. Tia Valquíria, tia Val, é Olha nosso só. anjo da guarda. E aí a gente falou com a tia dela, tia Val. Ela falou, quanto vocês precisam? Eu falei, pô, eu acho que... Fiz umas contas, pá, por um ano. R$ 30 mil era na época, 2003. Ela foi no quarto, voltou com o talão de cheque, Caramba. preencheu. Pode montar a agência. E aí eu montei a agência, eu e minha esposa, uma salinha de 2 metros quadrados, na Rua do Rossi 199, Vila Ah, na Olímpia. Rua do Rócio, tá. E começamos a trampar. Fez um Caramba. sitezinho Mequetrefe. Se você mesmo que fez. Aham. Que E louco. foi, cara, e foi assim. Os primeiro ano não tinha cliente, porque pro empreendedor que está começando, né, você tem um círculo vicioso que é, né, o cara vai trabalhar com você. Pô, Jason, quero trabalhar com você. Quem quer ser o cliente? Então, Ninguém. pode mostrar aí no PowerPoint, na sua apresentação, o slide dos clientes? Olha só. Não posso. Aí o cara falava, então, Giba, quando você tiver cliente, volta aqui que eu te dou uma oportunidade. E todo mundo falava a mesma coisa, né? Então é que nem a pessoa que não tem experiência, o mercado todo só quer gente com experiência. Essa pessoa não vai trabalhar nunca, né? É. Precisa começar por algum lugar, né? Mas foi assim até que, em determinado momento, irmão, eu procurei um potencial cliente, falei pro cara, cara, quero te propor um negócio. Meu negócio vai falir porque eu não consigo conseguir cliente. Já fazia 9 meses, estava aberto e nada. Caramba. Tinha emitido uma nota, nada. Nada. Porque não tinha cliente. Só custo, né? Eu só atendia a multinacional, então a multinacional falava, Giba, eu preciso que você tenha 3 clientes, eu não posso ser cobaia, aqui dentro vão estranhar, né? Enfim. Caramba. Aí eu procurei um cara desse, falei, cara, eu quero te fazer uma proposta, eu trabalho de graça para você, mas em troca você vai me dar um depoimento em vídeo, em texto, vai me autorizar a usar a sua foto no meu site. O cara, de graça, Giba? Eu falei, de graça. Vamos aí? O cara estranhou, mas aceitou. E aí você vê os meandros de você empreender no Brasil. Eu tinha o conhecimento, eu tinha experiência, eu trabalhava com um cavalo, tinha relacionamento, sabia fazer aquilo há muito tempo, mas eu não tinha nenhum cliente dentro da agência que tornasse mais confortável para outras empresas terem coragem de trabalhar com a minha. Todo mundo se sentia cobaia, né? Então foi isso. Aí, cara, de 2003 para cá, lá se vão 20 anos, né? A 4 é uma empresa... O que a 4 faz, né? 4 Live Digital, né? A 4 é uma empresa especializada em aumentar a venda de grandes empresas. Perfeito. Então, grandes empresas me procuram e falam, cara, eu preciso aumentar a venda para aquele público, para o outro público, B2C, B2B, serviço, produto de luxo, enfim. E aí a gente monta estratégias usando pessoas e tecnologia para atender essa demanda desse cliente, né? Normalmente empresas
nacionais e multinacionais de grande porte, grande né? porte. Perfil Porque HP. é uma operação grande a sua, né, Giba? Isso. Então hoje a gente tem HP, a gente tem Logitech, a gente tem um cliente da Itália agora que é uma loteria muito grande. Legal. A gente já teve BlackBerry, já teve Nokia, já teve Motorola, Samsung, LG, enfim. São grandes marcas, são grandes marcas. parrudas. Exatamente. Com uma atuação grande em varejo, né? Exatamente. Ponto de venda, uma né? atuação muito grande no varejo. Algumas vezes a gente tem soluções para B2B, para empresas, né? Por exemplo, hoje, vou dar um exemplo aqui, uma empresa de qualquer porte, pequeno, médio ou grande, entra no site hp.com.br, né? HP Brasil, de impressoras e notebooks, e vai comprar notebooks ou servidor para a sua empresa, né? Então, a Nestlé vai no site da HP para comprar produtos para ela, para a própria empresa, para os seus funcionários, né? Todo o processo digital e presencial, então o formulário que vai chegar, o contato daquela pessoa da Nestlé, o executivo que vai ligar para a Nestlé para entender a dúvida, é tudo 4, né? É uma estrutura de funcionários CLT da 4, Perfeito. realizando aquela demanda para HP, né? Então, o gerente de compras da Nestlé vai falar com uma pessoa, ele nem imagina que esse cara é um cara CLT 4, que seja alguém da né, agência. Terceirizado para HP. Então, Perfeito. São soluções bem complexas, bem ponta a legal. ponta, né? Enfim, nesses 20 anos aí, a gente passou na 14 mil funcionários CLT. Exatamente, Nossa! E a gente fez aí mais ou menos 700 milhões de receita nesses 20 anos todos. E Giba, esse é o digital do seu job, né? Essa inteligência aí por trás. Exatamente. Né? Da compra online. Né? Foi um caminho que você também delineou aí de live, que a gente diz. Isso. Mas tem digital aí, né? Tem Muito digital legal. também. A gente vai falar de digital, mas traduzindo, né? Pô, por que precisa de uma pessoa na loja para demonstrar um produto? Porque a tecnologia evoluiu muito. Esse microfone que a gente está usando da Shure, né? Ele tem mais de 100 tecnologias embarcadas aqui. E aí, quando você vai num vendedor de uma loja tem talvez 3 mil itens lá. O cara não consegue gravar 100 características de cada um desses 3 mil itens. Perfeito. Né? Então, um promotor de vendas, ele tem a função de explicar para você, de proporcionar uma experiência bacana, para você entender características técnicas, vantagens, benefícios, o que esse microfone vai proporcionar. Então, por exemplo, fazer uma analogia que vai ficar bem claro para a galera entender. Por que a Apple tem quase 1000 lojas no mundo? Porque ela queria demonstrar as coisas do jeito dela. Exato. Do jeito Apple de proporcionar uma experiência. Então, ela abriu lojas dela, com funcionários dela, e lá dentro ela explica do jeito que ela quer, com a mensagem que ela quer. Então, é o meu trabalho, né, proporcionar isso para os meus clientes, entende? Perfeito. Fácil de entender. É isso. Quando você explica aí. Meu, que demais. E Giba, me fala um pouco, sim, a gente que tem o próprio negócio e vive ele, né? Você, assim como eu e muita gente aqui, muito da nossa galera que acompanha nosso podcast também se sente nessa posição, né? Trabalha no próprio negócio e ele faz parte da vida, né? Como isso se dá um pouco na sua vida pessoal, eu quero dizer, né? Como que você equilibra esses pratos, né? A gente já falou um pouco sobre isso, né? Mas Sim. acho que é legal trocar aqui com a galera, porque esse é um assunto que me interessa, assim, eu acho bastante legal e acho legal compartilhar. Porque é um pouco do que eu passei aí nesses últimos 20 e tantos anos também, como lidar com isso, né? Trabalho, família e vida social, né? E fala um pouco da sua experiência. Claro. Eu acho que quando a gente fala no Brasil, né, a gente tem muita gente. Hoje o termo da moda é empreender, né? Exato. Mas enfim, a galera se vira, né? Esse é real. Eu não empreendi, eu não tinha plano, eu não tinha startup. Eu precisava sobreviver, né? Não tinha propósito também, eu queria pagar meus boletos, né? Enfim, essa é a real. Mas no meu caso, né, acho que cada um tem a sua história, cada pessoa tem as suas coisas. Tem uns que o restaurante é da família há não sei quantos anos, daí a pessoa herda aquilo e continua tocando, né? Enfim, tem muita coisa. No meu caso, a minha empresa foi feita do zero por mim, né?
A gente trabalhou, eu acho que 10 anos seguidos, assim, tipo um avestruz com a cabeça enfiada na terra, sem olhar pra Sem nada, parar, né? sem parar. Aí um dia a gente se olhou assim e falou, puta, cara, tem 1.200 funcionários, como assim, né? Você trabalha tanto que você nem se dá conta, né, daquilo. E eu tenho uma relação com a minha empresa que não é uma relação normal, como tipo, o meu negócio. Por quê, né? Eu era um cara muito pobre, né? Semi-analfabeto, eu sou negro, então eu já passei por uma série de situações desagradáveis na vida, né? E a minha empresa, ela me deu dignidade, ela me deu credibilidade. A minha empresa fez com que as pessoas me ouçam, né? Então eu não era ouvido, eu nunca era incluído. E por causa da minha empresa hoje eu sou ouvido, eu sou respeitado, eu sou consultado. Então é diferente. A minha empresa para mim não é um negócio que me dá dinheiro. Vai muito além outra disso, coisa. sabe? Sim. Hoje minhas filhas têm uma educação de primeiríssima linha, né? Por causa da empresa. Eu conheci mais de, sei lá, 10 países no mundo, 50 cidades por causa da empresa, Legal, né? cara. Então, eu tenho um carinho muito grande pelo meu negócio, né? E a minha relação com o meu negócio, ela não é normal. Assim, tem gente que fala, você é um viciado em trabalho, você é um workaholic, né? E pá. Mas eu olho e falo, pô, o meu ofício, né? Através da minha empresa, me permitiu tudo isso, né? Então, eu tenho um carinho muito especial. E não é fácil essa coisa do equilíbrio, porque tudo vem dali, né? O que você vai comer vem dali, né? A grana que você paga as suas coisas vem dali também, né? Tem a pressão do negócio em si, da inovação, de você se atualizar, de você ter uma coisa diferente para entregar, né? Tudo está disponível hoje na internet, os clientes veem as coisas e te perguntam, pô, você tem tal coisa? Pô, Giba, você tem avatar? Isso a Fala, gente mano, fez. você tem um avatar? Eu quero comprar um avatar. Tu fala, mano, o que você quer fazer com um avatar, né? Enfim, então não é simples, cara, mas eu adoro o que eu faço, adoro empreender, adoro o risco, eu cresço muito na pressão, enfim. E, e é isso, né? Tento de alguma forma ter o meu tempo com as minhas Imagina. filhas, com a minha família, né? Que é importante, enfim. Mas trabalho pra caramba, tem um monte de negócio diferente, tem um monte de Você frente tem um diferente. monte de coisa, né? E eu gosto muito dessa adrenalina, gosto muito. Eu tava falando isso, eu na pandemia, né, apesar de uma situação tão complexa, enfim, teve algo que para mim foi inédito na vida, né, que foi estar mais perto das meninas, né? As meninas sempre estiveram muito perto de mim, claro, eu tenho 2 filhas também, minha esposa, mas elas, muitas vezes, para poder a gente estar um pouco mais perto de tantas horas de trabalho, né, elas tinham que elas virem até a agência, elas virem até mim, né, vamos dizer assim, porque dependendo do projeto, dependendo de como você tá, você passa muito menos horas em casa, né? Ou se Sim. passava ali até então, antes da pandemia. Então, eu tenho foto assim das meninas de uniforme dormindo na agência, ou fazendo lição, brincando. Era uma maneira como a gente encontrava de ficar junto, né? Sim. Quando chegou aquele período ali de ficar isolado em casa, foram momentos incríveis para mim no sentido de estar com elas, né? Fazer as refeições, né? Tipo, café da manhã, fazer todas as refeições, começa por aí, né? Então, café da manhã, almoço, janta, às vezes um café da tarde, isso em meio à escola. Minha esposa é professora, então ela dando aula, as meninas fazendo aula, fazendo lição e eu trabalhando. Mas ainda assim a gente se organizou, porque aqueles tempos foi isso, e na marra, né? Para mim, por exemplo, foi na marra, porque eu nunca curti trampar de casa. Eu acho que até pelo fato de cultura familiar, estar em casa num horário de trabalho, sendo que eu não estava doente ou nada, para mim parecia que Claro. parecia que estava errado para mim, muito errado, inclusive muito errado. Eu não curtia mesmo a nossa área que propiciava Sim. já há um bom tempo trabalhar de casa, enfim, mas para mim não dava certo. Então aquela experiência ali foi bastante importante, eu diria até. Né? A gente estava vivendo momentos complexos, mas eu aproveitei muitas coisas, né? E acompanhar as meninas em várias questões, enfim, foi bastante interessante também, né? Acho que para você Sim, eu acho que semelhante, né? eu passei pela mesma situação e eu acho que
tiveram diversas coisas ruins do Covid, né? Enfim, mas eu acho que uma das coisas mais transformadoras que o Covid fez a humanidade refletir é o que é realmente importante, né? E a família é importante. Sem antes dúvida. do trabalho, né? Sem dúvida. Primeiro a família. Então, você poder estar com os seus filhos, com as suas filhas, estar no seu lar, estar na sua casa, né? Enfim, era uma coisa que antes disso ter acontecido, as pessoas viam como meio proibido, né? Como assim? Tem que trabalhar, né? Qual o problema? Ficar um pouco mais, exatamente. Né, com os filhos, sair um pouco mais tarde, chegar um pouco mais cedo, né? Enfim, então eu acho que esse aí é um legado, né? Que, de novo, dentro de todas as coisas que aconteceram, boas e ruins, mas acho que essa questão da gente entender que a família realmente é o mais importante, essa coisa da conexão que a gente estava falando, pô, você clica na tela do celular, tá falando com uma pessoa do outro lado do mundo, né? Enfim, então trouxeram aí, eu acho que ficou um legado de coisas bem positivas pra gente. Bem positivas, né? Ô Giba, vamos caminhando aí um pouco, eu queria saber um pouco das suas histórias extra 4, né? Você tem tanta coisa, você é envolvido em tanta coisa. Que acho que vale muito a pena dividir aí com a turma como eu comecei essa conversa, né? Tem podcast, tem Gerando Falcões, tem uma infinidade de coisa que eu acho tão sensacional, cara. Eu acho que a gente pode... Evento. Pode começar por um negócio legal que ainda é Covid, né? Mas enfim, 90% do meu negócio é atendimento presencial, né? Enfim, eu tenho equipes atendendo pessoas presencialmente em várias áreas, em vários segmentos, vários estados do Brasil. E aí, em março de 2020, chegou o Covid, fechou todos os lugares, eu não podia entregar o meu serviço. E a gente começou a cortar bastante gente, demitir bastante gente. Foi um período bem complexo pra gente. Você passou por momentos complexos, difíceis, né? Exatamente. Decisões difíceis de serem tomadas. Nessa pressão por sobrevivência, a gente ficou se questionando, pô, tem o Zoom, tem o Google Meet, tem o Teams da Microsoft, né? Tem o Blue, tem, né, Blue Jeans, enfim, tem um monte de solução de vídeo. Por que não tem uma solução de vídeo da 4 para o promotor atender o cliente da casa dele? Então, o cliente está no site da Calunga para comprar um negócio e o promotor está na casa dele por vídeo, né? Enfim. E aí, cara, um dos meus sócios, Marcelo, começou a pensar nisso e trabalhar nisso. Em poucos meses a gente fez uma solução e a gente criou uma solução chama MyHelper, né? E é uma solução de vídeo atendimento 1 a 1. Então hoje, várias empresas, quando você entra no site da empresa, normalmente você é atendido por um chat, por um robô, né, que fala com você. E hoje, com a nossa solução, você clica e aparece um humano do outro lado da tela. Fala, olá, Jason, tudo bem? Posso te ajudar? Então essa é uma empresa que ela nasceu através do Covid, por um instinto de sobrevivência. Não foi o visionário com um fundo de investimento. Não foi. Não, né? Ou sobrevive ou morre. E aí o espírito de sobrevivência falou mais forte. A gente criou essa empresa. Hoje a gente tem aí vários clientes, várias empresas que contratam o nosso serviço. E você consegue, através dessa tecnologia, ser atendido ao vivo, independente do lugar que você esteja. Né? Você fala por vídeo que é um humano que assim, né? É muito melhor que um robô. É muito melhor que um texto, é muito melhor que um chat, né? Você fala com uma pessoa ali. Né? Então, MyHelper é um filho do Covid. É isso. No terceiro setor, na área social, trabalho com Gerando Falcões desde 2015. Trabalho com outras ONGs também. Hoje eu sou conselheiro, né, do Instituto Recomeçar. O Instituto Recomeçar era uma área dentro do Gerando Falcões, depois cresceu muito. Era uma área dentro do Gerando Falcões, eu não sabia. Era uma área dentro do Gerando Falcões, cresceu bastante, se tornou uma ONG, né, própria, com CNPJ próprio, estrutura própria. E o Instituto Recomeçar tem como atuação qualificar, ensinar e gerar emprego para egressas e egressos do sistema prisional. Então, é um tema que é um tabu no Brasil, é um tema que é bastante polêmico, né? Enfim, apanho bastante por causa desse tema. Mas o fato qual é? Um garoto de 18 anos estava vendendo droga na rua, foi preso. Aí ele foi julgado pela nossa legislação e ele foi condenado a passar 5 anos na prisão. Então ele ficou lá dos 18 aos 23. Terminou, ele pagou o negócio dele, daí ele sai, né?
Hoje a sociedade quer meter um X nas costas desse cara e, ó, bandido Acabou bom, pra bandido ele. morto, né? Acabou pra ele, né? E aí a gente tem dois caminhos, né? Ou não faz nada por esse cidadão, ele vai reincidir e ele vai voltar pro crime, né? Existe essa chance, infelizmente, Exatamente. né? Porque não, Ou a não gente encontra... tenta ressocializar essa pessoa, gerar Demais. oportunidade de aprendizado para essa pessoa, qualificação para essa pessoa tentar um caminho, né, do certo, do trabalho, enfim, se desenvolver. Porque nascemos, né, temos duas certezas. Primeira, todo mundo um dia vai morrer. Segunda, todo mundo um dia vai errar. Exato. Não tem ser humano que não erra. E todos nós temos o direito de recomeçar, né? Então Muito esse é o bom, trabalho muito da bom. ONG, faz um trabalho muito forte lá com eles, enfim. É um trabalho bem bacana. Mas estou envolvido com várias frentes, cara. Estou envolvido com a comunidade surda. Eu sou muito envolvido com instituições que cuidam da defesa dos direitos das mulheres, né? Nessa coisa da violência doméstica, da violência sexual. Dentro do Gerando Falcões tem um braço de educação chamado Falcons University, que é como se fosse uma universidade que ensina o líder da favela economia, marketing digital, propaganda, comunicação, relacionamento. Então eu sou um dos professores lá, né? Dou aula sobre marketing e captação lá. E é isso, né, cara? Eu gosto de estar envolvido. E aí teve um tempo, começaram a me chamar para dar palestra, né? Aquelas coisas, falava, né? O complexo do vira-lata, né? Que eu brinco sempre. Veio um pedido de uma empresa, pô, Gil, a gente queria dar uma palestra, porque você falar 1 hora, quanto que é, né? Eu falei, como assim, cara? Os caras vão me pagar pra eu falar, né? Eu falei, tem alguma coisa errada, não é possível. Mas como assim? Não, peraí, cara, você vai falar, você tem que receber, né? Eu falei, vou mandar um valor aqui, vamos ver qual que é. Mandei um valor, tá aprovado. Você falou, Eu falei, pô, que loucura, vou pagar né, pra eu cara? falar, meu. Aí, cara, comecei a fazer palestra, contar as minhas coisas da minha vida, enfim. Eu não tenho doutorado, não tenho mestrado, não tenho pós, não tenho MBA, não tenho faculdade, não tenho nada, mano. As coisas que eu sei, eu aprendi do meu jeito. Vivendo, né? Exatamente, vivendo e fazendo, né? E aí eu notava que terminava as palestras, a galera vinha e falava, onde que é o seu Insta? Puta, cara, nem tenho. Onde que eu compro o seu livro? Não tenho. Onde que eu faço um curso seu? Não tenho. Aí um dia, cara, um moleque 2017, um moleque me fez refletir. Ele chegou pra mim e falou assim, pô, posso te falar um negócio? Eu falei, pode, cara, fala aí. Ele falou, não é justo você não compartilhar as coisas que você sabe. Você devia compartilhar. Aí eu falei com a minha esposa, ela falou, eu também acho, né, cara? Daí veio a ideia de criar uma escola de empreendedorismo, né? Que chama Escola Fazedores. Tá? Muito legal. Que é, cara, para todo tipo de gente que faz. Sem o gourmet do, sou uma startup, tô escalando, quero crescimento exponencial, tô procurando um... Cara, o fazedor brasileiro não é isso. O fazedor brasileiro, o cara tem a carrocinha do cachorro-quente na esquina, o cara tem a pipoca, o cara é pintor, o cara é encanador, o cara tem um lava rápido, o cara começou a pizzaria na esquina, a mulher entrega bolo, saca? Existe uma outra galera que nem sabe o que são esses termos aí. E aí você abre as redes, você abre a internet, tem lá a galera falando que não, escale o seu negócio. Você é bombardeado com esse tipo de solução, né? Que não necessariamente... Fala pra sua audiência, pô, você tem que ir não sei o quê, pá. E aí, pô, a mulher lá que ganha 2 pau por mês vendendo bolo de fubá no bairro, ela fala, cara, que é isso, né? Que é escalar? que é escalar? Que é exponencial, né? Que é startup, né? Isso, então a Escola Fazedores, cara, é um lugar que tem uma comunicação papo reto, né? Que legal. Eu ensino ali coisas práticas para as pessoas, em breve vão ter os cursos lá disponíveis, mas tem no Instagram. E a ideia é, outro dia eu tava no Itaim, aí eu tava com um cara que chama Dedé. Ele fica na Pedroso Alvarenga, numa esquina, há 40 anos, vendendo flor, né? Tá. O cara tá lá e pá, eu fui comprar uma rosa pra minha esposa, daí eu fui pagar, daí eu falei, como é que eu pago, Dedé? Ele falou, faz um Pix aí, né? Aí eu falei, qual que é o Pix, né? Daí o cara começou a falar o CNPJ, né? 08.000 ao contrário, 27. Ele falava, eu digitava, errava, né? Aí eu falei, Dedé, você conhece o código QR? Aí ele, o que é código QR, seu Gilberto? Eu falei, pô, cara, é um códigozinho assim, parece um mapinha, né? Tem um monte de pontinho. O que eu vou fazer com esse negócio? Eu falei, eu vou trazer um pra você, né? Enfim, o que eu quis mostrar pro cara? Ele ficava na rua, né? Não tem uma loja, é uma barraca. Não é uma infra, nada disso. Né? Ao ar livre, na chuva, tem a árvore, a gente plastificou o bagulho
colou na árvore. Mas, cara, aí, né, vamos traduzir para o marketing, né? Perfeito. Eu melhorei a experiência do cliente do Dedé. Exato. Porque agora, em vez do cara ficar digitando 13 dígitos do CNPJ, CNPJ. o cara abre a câmera do celular, escaneia o QR Code, puf, pagou um Pix, né? Então é isso que, às vezes eu tô fui comer um dogão, né? Dogão de bairro, o cara tem lá a lojinha dele com 5 mesinhas, né? E aquele garçom, aquelas correrias, ô garçom, garçom. Eu chego no cara e falo, ô parceiro, você já viu uma campainha que põe na mesa, que você aperta e aparece um painel, o garçom vê a mesa? Pô, Giba! Então são essas dicas sem invenção, sem firula, sem gourmetizar. Soluções simples aí. Que o cara pega e põe e pumba, funciona. E é isso aí que a Escola Fazedores faz. É um hobby pra mim. Meu, que demais, cara. Demais. Solução simples para um universo que é enorme, que não faz ideia de tanta coisa que tem por aí. Exatamente. Por N motivos. Exatamente. Né? A pessoa tá presa na operação ali, ela não consegue nem ir atrás do que tem de novidade pro negócio dela. Exatamente. Por exemplo, né? Não consegue ver a novidade e também não consegue ver o básico. Vou dar um exemplo. Você chega num café assim, transado, que tem coxinha, pão de queijo, tem um cappuccino, tem uns sandubas legais e pá, e a pessoa não tem, o dono daquilo, não tem nenhuma TV com imagens gostosas dessas coisas. Caramba, né? Que a gente compra pelo olho. Exatamente. Né? Então, pô, você tem ali uma TVzinha, um vídeo fazendo um cappuccino, a coxinha virando, né? Aquele queijo derretido da pizza, né? Eu falo, ó, faz... Daí o cara, pô... Mudou minha vida. Olha só, né? E faz muita diferença. Faz, né? porque a pessoa vê, né? Daí ela fala, ó, aquela pizza ali que tá passando. Ó, eu queria aquele cappuccino ali, né? Então são essas coisas que eu vejo muito aí de tudo que eu vivi, né? Que eu aprendi. E aí eu vou compartilhando com essa galera, para essa galera, né? Enfim, vou falar do off para ir pro digital, né? Então eu ensino o cara do dogão, eu falo, ó, mano, depois que o cara comeu o dogão, eu falo pro cara, ó, deixa um review lá no Google. Que sobe a nota do cara no Google, né? Ou deixa uma avaliação lá para mim. Então é muito isso, né? E aí é ensinar essa galera, porque não tem conteúdo focado nessa galera hoje, né? Não tem, O conteúdo tá só no digital e o mundo não é só digital, né? A gente continua comendo, a gente continua indo no dog, indo na pizzaria, indo no sapateiro. Né? A vida não virtual, ela continua, né? Ela existe de verdade. Não tem uma empresa de mídia aí que fala a vida acontece out of home. Exatamente. Né? Não dá para ficar só... Meu, isso é demais, né? E acompanhando você, enfim, o podcast lá, você traz essa turma também para trocar... Sim. Né, ideias e contar as histórias também, né, um pouco da experiência, né, que também é muito bom. Eu tava no Vaca Véia. Vaca Véia é um bar bem famoso, São Paulo, fica no Itaim Bibi. Aí eu fui lá com um amigo do Rio de Janeiro, a gente foi tomar um happy hour, o meu amigo Jack. E aí a gente tava tomando uma breja num happy, pá, aí veio o garçom, daí eu olhei assim, o garçom de costas, na camisa dele tava escrito sorriso, né? Eu sou curioso pra caramba, daí eu chamei o garçom, chega aí. Aí o cara veio, eu falei, tá escrito sorriso na sua camisa? Ele falou, é meu nome. Eu falei, pô, que legal, né? O cara com aquele sorrisão, sabe? O negro, enfim, lindo, né? Eu falei, que bacana. Ele falou, mas não é só isso. Eu sou o único garçom que tem uma linha de produtos. Olha só. Eu falei, como assim sorriso? Aí ele falou, eu vou te mostrar a pimenta sorriso. O cara veio assim com a pimenta, né? Aí eu na hora falei, cara, vamos no meu podcast? Porque eu curto muito colocar luz na galera que tá na sombra, entendeu? Demais. Que acaba que a galera quer falar com quem tem audiência, quem já tá na luz, enfim. E aí tem a galera que eu chamo dos invisíveis, cara, que estão ali, sabe? Tem que aparecer, tem que ter espaço para falar. Espaço pra todo mundo, então né, o podcast da Escola Fazedores é muito nessa linha, entendeu? A gente trazer os invisíveis aí e colocar luz nessa galera. Tem coisa que a gente não faz ideia, histórias que a gente jamais imagina, né? Tipo de negócio e como a pessoa, né, rebolou. Né? Isso, exatamente. Ali, rebolou, né? não foi um plano. Não foi um plano. Não teve opção. Exatamente. Ou dá certo ou dá certo. Né? É isso. Acho que isso talvez esteja presente aí em... Eu não sei, vou falar um número aqui qualquer, mas 90%, 80% das pessoas do nosso país, por exemplo. A nossa realidade das pessoas comuns e tudo mais não é
aquela que tá no Instagram, né? Da Não. solução espetaculosa, né? Não. A gente trabalha com marketing, acho que a gente pode falar isso com certa autoridade, eu diria, né? Sim. Não é a solução milagreira, Não. né? Aparente ali, né? Você pega dados do IBGE, por exemplo, né? A maior parte das micro e pequenas empresas no Brasil é liderada por uma mulher que é uma mãe solteira, que o cara fez o filho e abandonou, e ela não vai abandonar os filhos dela, ela precisa dar alimento, então ela empreende não porque ela queria, porque ela não tem alternativa, né? E essas mulheres, elas educam seus filhos, alimentam seus filhos e trabalham, né? E cuidam desses negócios. Então, quando você olha assim, você pega um raio-x, você vê que o povo brasileiro empreende porque não tem alternativa. Por natureza, assim. Tem que ir para aquilo, tem que encontrar uma forma, né? E aí acaba que alguns desses negócios viram, dão certo, né? Enfim, evoluem, mas é bem isso, né? A gente tem o mundo da Disney lá no Instagram, né? E você tem o mundo real, que é um outro mundo, isso, né? A realidade fantástica e a real, Exatamente. né? A fantasia e, sem querer, não é uma questão de perseguição, não é isso, mas muitos magos, conhecedores das soluções e tudo mais, mas isso, né? Ah, funcionou para mim, vai funcionar para todos. Não. Não é bem assim. Indo além, né? Tem muitos magos falando a receita, né? Então o cara ensina isso, ensina aquilo, daí você pergunta, né? Pô, legal, você tem 40 anos, você já teve empresa? Não. Você teve funcionário? Não. Você fez algum negócio? Não. Não, mas eu sei, né? Então tem muita gente ensinando aquilo que ela nunca fez, né? O cara fala, vou te ensinar a dar certo. Tá, mas você já deu certo? Não, eu não dei, mas, né? Então é muito importante a pessoa seguir, comprar curso, conferir o passado daquela pessoa, o histórico daquela pessoa, para que você não compre gato por lebre, né? Enfim. Isso que você está me dizendo me fez pensar numa coisa que eu ando me deparando há um tempo aí já com os jovens, né? Muitos jovens, tanto próximos quanto vendo ou lendo sobre histórias, se iludem a respeito da vida profissional nesse tipo de sentido. Não exatamente desses magos, mas a história que compra só por observação e não por experiência nenhuma. Né? Então, por exemplo, eu quero ser influencer ou eu quero ser youtuber porque eu vou ficar milionário fazendo isso. Né? Não faz ideia do que está por trás disso, ou como funciona esse tipo de atividade profissional, ou até que, sei lá, 95% não conseguem ficar milionário fazendo isso, enfim, né? Muitos jovens estão iludidos por um aspecto e também desiludidos por outro, né? Quando eu falo desiludidos, não tem vontade de fazer ou buscar ou encontrar ou se encontrar, né? O que fazer profissionalmente, por exemplo, sem contar do que se preparar para a vida profissional, ou seja, estudar, por exemplo, né? Eu vejo uma camada aí enorme de gente sem muita perspectiva de futuro, sabe? Sim. É que as coisas... Eu acho que as redes sociais, elas têm uma parte, assim, negativa, que é a comparação, sabe? As pessoas veem as coisas, as pessoas, elas querem aquilo, elas comparam a vida delas com a vida que está sendo exposta lá, né? Enfim, e tem muito dos julgamentos da sociedade, né? Por exemplo, hoje um sapateiro de bairro é um cara que pode fazer num pequeno comércio ali 20 mil reais por mês, né? De receita, que ele vai ter uma margem aí talvez de uns 40%, 50%. Então, o sapateiro aqui na ABC consegue fazer 10 mil por mês, que é uma bela grana. Exato. Né? Se você pegar 10 jovens e perguntar quem quer ser sapateiro, todos vão falar que não querem. Os que souberem o que é isso. Exatamente. Né, então, o cara não quer ser sapateiro, o cara não quer ter uma pizzaria de bairro, ele não quer ter uma barraquinha de dog. Então, tem um foco muito grande naquilo que dá glamour, né? Aquilo que você vai passar, uma imagem, pá. Eu falo pro garoto, pô, não te interessa 10 mil reais por mês, né? No Brasil, é 3 vezes a renda média da galera, né? 90% dos brasileiros vivem com até 3 mil reais, né? E não, né, cara? Então, por causa das redes, por causa da imprensa, por causa de uma série de fatores, essa galera aspira, quer ser influenciador, quer ser o cara do marketing digital, né? E aí,
eu acho que assim, tem um erro muito grande, né? Em uma parte também grande da sociedade. Nada que é bom e duradouro de verdade se constrói da noite para o dia. Perfeito. Não existe. Tudo requer, né? Plantar, cuidar, Exatamente. sol, Né? água, proteger, É ralar né? na guia demais, né? Exatamente. Você não sobe uma parede de uma casa em um dia, é um Exatamente. tijolo de cada vez, né? Então tem muito imediatismo que, eu vou dar certo amanhã, eu vou dar certo em um mês. Abri agora a minha startup, eu vou ganhar 100 mil por mês. Não, cara, Não. não, é um negócio, né? Uma empresa é um negócio que você mede em anos, né? É uma outra velocidade. Então eu acho que tem esses conceitos. Às vezes o garoto, Giba, eu vou ser o próximo milionário, né? Eu vou ser o próximo Elon Musk. Eu falo, cara, quanto que você ganha por mês hoje? Eu ganho 1.400. Eu falo, pô, e se você ganhasse 20 mil, né? O cara quer Por ser, exemplo, ele né? quer ser bilionário, né? Eu falei, se ganhasse 20 mil, pô, Giba, nem sei o que fazer com todo esse dinheiro, né? Aí eu falo, cara, ao invés de já querer o foguete, por que você não monta um carrinho, né? Vamos. Então tem essas inversões, sabe? Que a galera já quer ser milionário. E umas coisas assim, é muito engraçado, eu acho, o termo, porque assim, não é que o cara quer ter a melhor pizzaria, a melhor lava rápido, a melhor empresa de alimento, a melhor academia. O cara quer ser milionário, né? É o objetivo. Exatamente. Eu falo, mas o que é, né? Ser milionário, enfim. Então a gente tem essas É. deturpações muito vêm das redes sociais, né? Que amplificaram essas coisas. Concordo totalmente, né? E é uma realidade muito forte na vida de gerações mais recentes, vamos dizer assim, né? Dos 20 e poucos para baixo aí, né? Dos mais novinhos, né? Uma realidade muito presente na vida deles, né? Eu tenho uma situação com você num evento, a gente estava no evento da Local Web, de uma galera lá, enfim, eu dei minha palestra. A Local Web me pagou, me contratou, uma empresa super bacana, super legal. Dei a minha palestra lá, terminou. A galera vem tirar uma selfie, tirar um autógrafo, né? Enfim, pô. Beleza, daí tinha uma galerinha lá numa fila para tirar foto comigo. Daí chegou a vez de um garoto, daí o garoto, pô, quero tirar uma foto para. Tirei ele, me dá o seu Instagram que eu vou te marcar. Eu falei, claro, meu Instagram é tal. Daí ele olhou e falou, pô, achei que você era foda, Giba. Eu falei, por quê? Pô, você só tem 2.000 seguidores, mano? Falou assim, né? Né? E aí, cara, pô, eu tenho um negócio que eu empreguei 14 mil pessoas CLT, mas eu não Você sou não é ninguém, porque você tem só Exatamente. 2.000 seguidores. Então a gente É assim que é, passou a né? ser medido, né? O cara, esse aqui é o Geiso, ele tem 300 mil seguidores, saca? Virou meio que o seu sobrenome, assim, É muito louco, né? é o seu pedigree, né? Exatamente. E Né? isso é muito louco. E nós somos muito mais que isso, né? Aquilo ali é um número, né? Você compra hoje like, você compra seguidor, por né? exemplo, Enfim. é só uma coisa, aquilo é só mais uma coisa dentro de um universo gigantalesco, né? Exatamente. E assim, e uma parte pequena, né? Principalmente se a gente falar de vidas pessoais, né? De vida civil, né? Não de PJ. Sim. É uma parte muito pequena, Sim. né? Não tem nem... Sim. Se um cara entrar hoje no Instagram da 4 da minha principal empresa, o cara vai falar, esse cara é um falido, porque esse Instagram aqui é morto, né? Exato. Mas é essa coisa de você entender, né, onde que está o negócio, o que é relevante de fato, o que não é relevante de fato, né? E as coisas, né? Por exemplo, muito comum também, os caras, Giba, eu não acredito que você tem sucesso. Nunca vi uma foto de um carro seu no seu Instagram. Caceta, né? Eu falo, mano, só pra eu entender, eu preciso publicar as coisas que eu tenho pra você acreditar em mim. Saca a prova social, né? Então é tudo muito louco, né? E eu sou um cara que eu tenho um estilo assim low profile, eu não fico ostentando minhas coisas, sabe? Respeito as pessoas. Eu entendo que mostrar um carro tem uma galera que vai gostar e tem uma outra galera que vai ficar numa bad, sabe? Pô, não, olha o que o cara tem, eu não tenho. Pô, né? Enfim. Então a gente tá vivendo uma era bem louca, saca? Bem louco, assim, bem curioso, bem né? curioso, bem curioso. Eu me deparo muito com isso, observo muito isso, até porque me chama muita atenção também, porque eu penso muito nas minhas filhas, né? E na idade delas, né? Eu tenho uma de 11 e uma de 15, então a gente presta muita atenção nesse tipo de coisa. E eu gosto de conversar com muita gente, né? Desde a galera da agência até tantos outros jovens que a gente se depara. E
e faz a geral, né? Eu gosto de ouvir para entender e eu vejo como são desanimados os jovens e tudo mais, né? Tão diferente. Não é legal fazer esse tipo de comparação, mal comparando, mas é muito diferente da nossa geração que vivia outros tempos, né? A gente tinha que buscar as coisas, né? E hoje, para muitos ou para alguns, as coisas já estão aí. Mastigadas, né? E aí, no lugar de tirar proveito disso, né? Existe outro tipo de situação que é esse tipo. Se comparar, desanimar ou querer chegar no ponto B antes de partir do A e viver a jornada inteira, né? Não dá para comparar, né? Enfim, são décadas diferentes, gerações diferentes, né? Mas é inevitável, né? A gente sair de casa, um dia de chuva, ia até uma locadora. Na locadora tinha um monte de fita VHS, você ficava procurando a sua, escolhia uma, voltava para casa, colocava aquilo no videocassete para passar, dava um play, terminava de assistir, tinha que rebobinar toda aquela fita. Entregar rebobinado, não podia devolver, senão pagava multa devolver. Faça chuva, faça sol, você tinha que caminhar e ir até lá. Hoje, cidadão abre o Netflix, tem tipo 50 mil títulos ao toque do seu dedo. Exato, né? Onde você estiver, a qualquer hora. Né? Então, tem umas coisas que realmente são complexas e a pessoa fala, pô, não tem nada para assistir. Caceta, né? Tô meio numa bad aqui. Você numa bad, não tem nada pra assistir. É na Disney, já foi na Amazon, também não tem. Não tem nada. E na Disney, também não tem. Tem 10 streaming, não tem nada pra ver. Mas essa era que a gente tá vivendo, né? É muito curioso, é tão legal, tão maravilhoso, tanta coisa que a gente tem, que a tecnologia propicia, mas é muito delicado, né? É muito perigoso. Eu vejo os jovens assim, ou têm essas questões de querer ser antes de viver, né? Ou a indiferença, né? Que também me preocupa muito, né? Esse desânimo, acho que isso são sinais de alerta aí, né? A gente tá entrando nesse assunto, mas enfim, é porque uma coisa me ocorreu e fomos levando para outra. Mas eu acho que é isso. Eu senti muito isso, principalmente nesses últimos, talvez, 5 anos aí. E como mudou também tanto os nossos formatos de trabalho e a gente recebe, né, hoje em dia, falando isso com você também em off aí, antes da gente ligar o microfone, são tantos novos profissionais e a gente observa tantas questões diferentes das quais a gente já passou, né? Ambos temos empresas há mais de 20 anos e a gente vive coisas inéditas, assim, né? De comportamento das pessoas e a falta de vontade, de desejo, né? Eu não sei se a tecnologia deixa a gente um pouco mais acomodado, sabe? Ou apático, né? Ou apático, enfim. Acho que isso também acontece muito, né? E não é legal. Não. Gente, não é legal. Não é legal. Precisa encontrar onde está o seu coração, né? A gente que ama o negócio, eu falo isso tanto, e acho que nesse podcast, acho que toda edição eu falo isso. Amo tanto o negócio e tal, e eu coloco tanta energia. Não é todo dia que eu tô felizão, amarradão, que da hora de trampar e tal, mas ainda assim, né, eu gosto muito do que eu faço. Eu encontro, o meu coração tá nisso, sabe? Sim. Ou quando eu tô aqui, por exemplo, meu coração tá aqui. A gente tá aproveitando ao máximo esse momento e conversando sobre isso e tal. Eu não sei se eu fui assim sempre a vida inteira, enfim, mas eu desde que eu me lembro eu fui assim. E graças a Deus encontrei sempre esses lugares. Eu gosto de música, gostar de várias coisas. Eu gosto de música, eu gosto do meu time de futebol, eu gosto da minha agência, eu gosto desse trabalho aqui. Eu não gosto disso aqui, mas eu tenho que fazer, né? Sim. E aí eu vou dar o meu melhor, Sim. porque vou entregar o melhor, né? E próximo passo. Sim. Enfim, hoje não enxergo assim, tanto assim, e me preocupa de verdade, né, em que as pessoas não estejam com o coração nas coisas, né? Eu acho que isso também
rebate em tantas questões psicológicas, tantos problemas psicológicos. Eu Sim. nunca vi tanta gente Sim. com essas questões, Sim, né? sim, é porque tá. Com essa interrogação assim, tão grande. O mundo tá muito complexo, né? Tudo chega em você do mundo inteiro, né? A gente é bombardeado de informação, né? A gente ia comprar uma camiseta 30, 40 anos atrás, tinha 2 modelos, hoje tem 2.000, né? Exatamente. Enfim, tudo é muito complexo, sabe? A gente ia tomar uma breja que tinha 2 brejas de gato. Tinha uma original e uma Brahma, e era isso, e vai embora. Você chega no lugar, o cara tem um cardápio com 300 rótulos, né? Exato. Então eu acho que também, enfim, dado aí as proporções e não comparando, né, as coisas, mas eu acho que existe uma facilidade evidente por essa tecnologia tão presente no nosso dia a dia, mas por outro lado também traz uma série de coisas que você, se sente um vazio, assim, né? É tanta informação, é tanta oferta, é tanta disponibilidade, é tanta gente querendo atingir a sua carteira, te oferecer a melhor solução, né? Você abre um Instagram, todo mundo é influenciador, todo mundo está vendendo um troço, está vendendo uma coisa. É muito louco. Então também é muito louco, né? Também você tem dados, por exemplo, você pega nos países da Ásia, TikTokers pedem para os pais para ir num médico e querem mudar os seus corpos por causa dos filtros. Olha isso, cara. Então a pessoa... Eu nunca... Olha isso, eu nunca imaginei uma coisa dessa. Os filtros, olha só, cara. Os filtros foram uma das invenções mais transformadoras que as redes sociais criaram, e as pessoas querem ser o filtro, né? Elas se sentem... Porque o filtro muda, né? A pessoa esteticamente para melhor, né? Enfim... deixa dentro daquele conceito de beleza da pessoa, deixa ela mais bonita ou mais próxima do padrão de beleza daquele país. Do que ela acredita, ou daquele universo. E ela vai e fala, eu quero fazer uma cirurgia no meu rosto, no meu olho, no meu nariz, e eu quero ficar... Como que você quer ficar? Igual o filtro. Então tem tudo isso, é bastante complicado. Tem jovens, né, adolescentes, meninas, que não conseguem mais publicar no TikTok sem um filtro. Sempre tem ali uma correção. Fica presa naquela imagem, você tá vivendo uma artificialidade, né? Uma coisa que não é real. Então é tudo muito complexo, acho que, saca? É complexo, profundo, e saber medir o que é necessário, o que não, e fazer juízo de valor, é muito complexo. Quer ver um lance assim comum? Pô, o cara vai numa entrevista, né? Chega uma entrevista, vai entrevistar o cara, isso aqui, aí beleza, pum, isso aqui. Você programa em Python? Você conhece Java? Você usa o ChatGPT? Você sabe... Pô, cara, é uma outra conversa, parceiro. Né? Então também, assim, a galera precisa manjar de um monte de coisa nova. Né? Que você fala... Uma infinidade. Como assim? Né? Teve uma época que tinha um processo seletivo na 4, que a gente falava pra pessoa, você já subiu um vídeo no YouTube? Não, nunca fiz isso. Então parte do processo é isso. No processo seletivo, o cara tinha que fazer um upload de um vídeo dele no YouTube falando por que ele deveria ser o contratado. De cada 10 pessoas, 7 pulava fora. Olha só, cara. Que louco isso. E era um trabalho que eu precisava que a pessoa soubesse. Para executar na operação mesmo. Exatamente. Na tarefa de trabalho ia estar isso. Então é tudo muito complexo, né? Muita coisa mudando. Muita e muito rápido, né? Exatamente. Acho que isso também impacta aí, principalmente para quem é novo. Gera ansiedade, né? No mercado de trabalho. Pressão, né? Enfim. Acho que tudo coisas. Isso, né? Precisa sempre ter uma base muito forte, né? Exatamente. Em casa e autoestima, que é uma coisa que é fundamental nessa vida, né? Para poder caminhar, seguir, entender as coisas, entender o tempo todo o que está acontecendo no entorno. Os pais, né? Pais e mães que com a melhor das intenções para evitar que o seu filho sofra, né? Aí a criança estuda, faz inglês, faz espanhol, faz programação, faz Lego, faz robótica. E ela é tudo menos criança. E aí, mas não brinca muito, né? Aí lá na frente aparece esse adulto apático aí que você falou, saca? Então é complexo, irmão. Não é uma parada simples. É foda. Eu fico pensando muito, né? Eu reflito muito sobre essas coisas. Acho que
A gente encontra o caminho, porque a gente sempre encontra. Acho que isso é humano, né? Buscar a solução, sempre tem alguém, e, enfim, e a humanidade se transforma, se renova, né? E esse momento é um momento de transição para mim, eu imagino isso, como já passamos tantos. Sim. E aí tudo se organiza, né? Sim. Ou se auto-organiza, ou aquela peneira natural da vida dá um jeito, né? Bom, Giba, acho que falamos pra caramba, né? Deixa eu olhar ali. Opa. O Vitão não me deu aviso aqui, mas eu tô olhando no cronômetro. Eu consegui mais uma vez estourar o tempo. Vamos encerrando por aqui. Eu acho que, assim, eu preciso muito agradecer demais você, cara. Sei da agenda das pessoas, né? Muito complicada a sua, então, né? Mais ainda. Você fez um esforço enorme. A gente viu, pessoal, o Giba veio por um tour, na realidade. Ele veio mais cedo, passou na agência, a gente se encontrou na agência e estamos falando desde então há horas. A gente tá falando. Verdade. Chegar até aqui. Até reunião lá na agência reunião eu fiz. rolou. O Giba fez uma reunião com o cliente dele lá. Otimizando o tempo dessa vida, que o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem, né? E agradeço demais, Giba, sua presença aqui, velho do céu, que sensacional. Obrigado, irmão, obrigado. Pra mim é uma honra estar aqui, job da hora, enfim, tô aqui, me chama sempre pro comitê, pro que precisar, que cara, 10, tô aqui, velho. Tô junto. Sucesso aqui nessa nova jornada, nesse novo desafio, que dê tudo certo. E, cara, sempre que você quiser, um dia quiser ter o lado B, o lado C, da hora. Me chama que a gente vem da e grava hora. mais. A gente vem e fala só mais um pouquinho, Obrigado pelo convite. Obrigadão, meu velho. Valeu, irmão. Valeu. Viu? Valeu, pessoal. A gente fica por aqui. Segue a gente aí no nosso @jobdahora_podcast. É um nome bem fácil para gravar. Mas tá aqui no GC, aí ajuda bem, né? Segue a gente, curte aí, faça seus comentários, é bastante interessante. Por favor, elogios e positive vibration, né? Não vem me xingar, não, porque aí não vale a pena, tá? Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu.